Vamos falar sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos, né? Isso realmente surpreendeu a todos, porque a gente achava que o banimento do TikTok seria apenas um rumor, que isso não iria acontecer. E de fato, o TikTok está fora do ar nos Estados Unidos. E hoje em dia, a rede social em si, ela é uma ferramenta militar. Sem dúvida nenhuma, a rede social hoje ela tem muita informação e muita informação de uma nação. E isso estava preocupando muito os Estados Unidos, porque para você que não sabe, o TikTok é uma empresa chinesa, da China fechada, não é nem Taiwan, que já é uma outra filosofia de cultura. São asiáticos, são chineses, mas os chineses de Taiwan acabam tendo a cabeça muito mais alinhada com o que os americanos pensam, né, sobre capitalismo e tudo mais. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém que mora em Taiwan. Eu já tive essa oportunidade de conhecer tanto homens quanto mulheres que moravam em Taiwan. E é completamente diferente. Eles são muito parecidos conosco. Eles têm acesso às mesmas redes sociais que nós temos. Têm acesso a YouTube, né, a Google e vários outros serviços também. Os taiwaneses eles têm acesso. Agora, a China fechada não. A China fechada, ela é totalmente dependente, ela segue as regras do governo chinês. E muitas pessoas acham que a China fechada é uma China atrasada, é uma China sem desenvolvimento. Muito pelo contrário, tá? A tecnologia hoje que a China possui é algo assim indescritível. Eu já conheci uma pessoa que ela era da China fechada e ela comentou comigo: Henrique, você sabia que na China chinesa mesmo, que fala português, que aprendeu a falar português, né? Ela comentou comigo: Henrique, você sabia que na China, se por exemplo você tem uma casa na China, e aí o governo chinês vai precisar passar uma pista em cima da sua casa, uma estrada, porque eles vão melhorar a rodovia para deixar a rodovia melhor. Você sabia que o governo chinês vai lá, vai emitir um cheque no seu nome, no valor da sua casa, valor real, eles não vão baixar um centavo do valor da sua casa. Se sua casa vale 100 mil moedas chinesas, eles vão pagar 100 mil moedas chinesas na sua casa. Só que eles vão te dar o prazo, que pode ser no mesmo dia ou no dia seguinte para você sair e arrumar outra casa em outro lugar, que eles vão passar a pista em cima da sua casa, eles não querem nem saber. É assim que funciona o governo chinês. O governo chinês não existe troca, né? Não existe votação nem nada. Ele se mantém no poder o tempo inteiro. Então, ela comentou que nessa época, né, faz um tempo isso já, faz mais de 6 anos que isso aconteceu. Ela comentou que o governo chinês, eles têm esse poder de fazer o que eles quiserem no país, porém com a ideia de não prejudicar os chineses. Obviamente, a China é gigante, tem uma população gigante, a gente não sabe se isso se reflete em todos os pontos. Eu não estou nem falando que isso é bom e isso é ruim. Eu estou falando só para vocês entenderem como funcionam as coisas na China, como é bem diferente do Brasil, por exemplo, né? Pra gente que está acostumado com o Brasil aí, a gente consegue perceber que é bem diferente. E a ideia do governo chinês é, na maior parte das vezes, não prejudicar a sua população. Mas o governo chinês ele acaba sendo um governo comunista com a sociedade capitalista. Então o governo chinês deixam as pessoas fazerem o capitalismo entre elas, na geração de negócios, empregos, trabalhos, e o governo é socialista. Consegue entender? Então tem essa diferença. E os Estados Unidos, com a rede social do TikTok, e só cresceu, né? Nos últimos anos o TikTok só explodiu nos Estados Unidos. Muitos americanos usando a plataforma, inclusive muitos americanos que pararam de usar o Facebook, que foi onde tudo começou, né? Diga-se de passagem, onde tudo começou ali nos Estados Unidos, falando sobre redes sociais. Antigamente era o Orkut, mas o americano não tinha muito a cultura de usar o Orkut. O Orkut ele explodiu muito na América Latina, né? Em alguns locais da Europa, o uso do Orkut. Mas aí depois surgiu o Facebook muito mais com o perfil de uso que os americanos possuem. Não sei se vocês conseguem entender isso, né? O Facebook, tanto que até o nome, né? O Zuckerberg, ele realmente, não sei se aquilo foi totalmente planejado, se foi meio que por acaso, mas obviamente ele com a tecnologia dele, com a criação dele, ele acabou criando uma ferramenta multitrilionária, com a inteligência que ele tinha na época, né? E essa ferramenta ela já nasce já com o perfil que o americano gostava de usar a internet e as redes sociais.
E ao decorrer do tempo, ela explodiu, foi crescendo cada vez mais, ela ganhou uma grande força quando a própria imprensa, a mídia americana, começou a divulgar o Facebook. Ele apareceu na CNN, New York Times, como uma plataforma revolucionária na época. A gente não sabe quais foram os posts que foram pagos e aquela mídia gratuita, né, feita pela maior parte da imprensa, mas começou a se difundir pela televisão, porque antigamente nos Estados Unidos não existia a cultura de rede social. Não existia essa cultura de rede social. As redes sociais eram divulgadas pela TV e hoje é contraditório, né? Porque ninguém mais assiste televisão e tá todo mundo dentro de uma rede social consumindo conteúdo ali por vídeo ou por imagem dentro de redes sociais, né? Curioso isso. E aí o Facebook começa a crescer, começa a expandir, começa a ganhar força. E aí eles resolvem internacionalizar o Facebook. Tanto que o Facebook ele não nasceu nos Estados Unidos no mesmo momento que ele nasceu no Brasil. Ele veio para o Brasil muito depois. Ele veio numa época que o próprio Orkut já estava gigante aqui dentro do Brasil. Já estava enorme. Consegue entender? Então o crescimento que o Facebook teve em comparação ao Orkut, foi estrondoso, ele veio ganhando muita força. E o brasileiro, falando de brasileiro, o brasileiro gosta de usar o que o americano está usando. Tudo que é tendência no mundo começa primeiro nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil. Vocês já perceberam isso, né? Muita gente fala isso. Ah, é tendência nos Estados Unidos? Sim. Então, daqui a pouco, vai virar tendência no Brasil também. Se está dando certo nos Estados Unidos, daqui a pouco começa a dar certo no Brasil também. É muito normal a gente ver isso, e principalmente quando se trata de tecnologia, é uma das coisas mais comuns que tem. E aí o tempo foi passando, e rede social é uma coisa engraçada, porque a rede social ela tem um lifetime value, né? Que seria o prazo aí de vida útil dela. Porque eu até lembro uma vez que eu escutei uma frase assim, ó. A rede social ganha força com o jovem, e o jovem começa a usar, fica adulto. E aí, quando ele tá adulto, os parentes mais velhos dele, igual avô, pai e mãe, entram nas redes sociais, começam a seguir eles, e aí isso mata a rede social, porque os jovens perdem a graça de usar a rede social quando seus parentes estão usando a mesma rede social que ele, né? Consumindo o conteúdo que às vezes ele posta. Tem muitos jovens que têm a vergonha ali de postar e tudo mais. Então, a rede social acaba se matando por conta de pessoas de várias idades entrando, né? E tendo esse conflito aí. E a gente percebe isso acontecendo em várias redes sociais, em um monte de redes sociais. E é exatamente nesse momento que o TikTok aparece. Aparece entrando na cultura norte-americana como um aplicativo de dancinha, a princípio, né? Muito bem desenvolvido, poucas funções, fácil de mexer, tranquilo de mexer, né? Sem muita enrolação, sem muita dificuldade para você criar uma conta e já sair postando. Uma rede social que ela funciona com o celular de pé, que é como as pessoas utilizam o smartphone de maneira nativa já, então o telefone de pé na mão. E começa a crescer dentro dos Estados Unidos. E a adesão dos jovens, principalmente por estarem cansados de outras redes sociais, que seus parentes estão dentro ali, a adesão é enorme e gigantesca. E um dos grandes fatores que chamou muito a atenção do TikTok logo no início foi o autoplay. Né, o vídeo já chegar para você tocando, isso era uma coisa que não existia antes. Antes todo mundo tinha essa filosofia de dar play no vídeo para poder assistir o conteúdo. Aí com a vinda do TikTok dentro do mercado norte-americano, os vídeos já chegavam já tocando em play automático. E isso fazia com que as pessoas não tivessem escolha, elas precisavam conferir o conteúdo, porque o conteúdo já chegava com o play ligado, tanto que o TikTok é uma das únicas redes sociais hoje que o vídeo vem com o play ligado e com o áudio ligado. Vocês já perceberam isso? Quase nenhuma outra rede social é assim. Para você, o play vem automático, mas para você colocar o áudio, você tem que clicar no botão de volume. Vocês já perceberam isso? O TikTok não. O TikTok o vídeo aparece para você já com o som ligado. É um detalhe para vocês repararem depois, que muita gente nunca percebeu isso. E aí, dito e feito, né? O TikTok entra assim no mercado americano e começa a ser um sucesso absurdo. Um sucesso indescritível, não tem nem o que falar sobre isso. Só que o TikTok, por ser uma empresa chinesa e os Estados Unidos ser uma potência global, os Estados Unidos olhou para isso e falou: isso não tá muito bom não, hein? Nossa população americana tá gostando dessa ferramenta, todos os dados de idade, perfil comportamental
dados psicológicos das pessoas, o que elas gostam de assistir, o que elas comentam, o que elas falam, como o americano se comporta na rede social. O que o americano está em busca durante todo o ano, porque a vontade das pessoas elas mudam ao decorrer do calendário, né? Em 12 meses muita coisa muda nas pessoas. Então o governo americano começa a olhar para isso e fala, ó, isso é uma ferramenta importante, que tem milhões e milhões de americanos que estão usando essa ferramenta diariamente. Os dados da nossa população estão indo para a China e dentro do governo chinês não existe nenhum tipo de transparência com os americanos. Não existe nenhuma maneira de checar exatamente o que está sendo feito com esses dados. Esses dados, eles são dados vitais para a nossa segurança nacional, porque vocês concordam comigo que um aplicativo que está muito difundido num país, ele pode dar prioridade para impulsionar um tipo de conteúdo ao invés de outro tipo? E pode ser conteúdos, desde conteúdos políticos, como conteúdos que podem desencadear, por exemplo, a gente não pode continuar esse tipo de frase aqui na plataforma por conta do algoritmo, né? Mas vocês sabem aí, a ação, né? Pode desencadear vários tipos de doenças e principalmente doenças mentais entre as pessoas, né? Por isso que o governo americano começa a fazer esse movimento, e é um movimento rápido, diga-se de passagem. Porque a plataforma em si do TikTok explodiu e estourou nos Estados Unidos, virou fenômeno. O valor de mercado do Facebook começou a cair. Os anunciantes, percebendo isso, as empresas que colocam dinheiro nas redes sociais e fazem um ecossistema de uma rede social funcionar, porque a plataforma é só uma ferramenta. As pessoas são a audiência e as empresas são os produtos das redes sociais, né? Então, as empresas que vendem os seus produtos começaram a perceber, se a gente colocar dinheiro no Facebook, não vai ter vendas, porque o Facebook está com baixa audiência. Já não tem mais compradores utilizando a ferramenta do Facebook, porque as pessoas decidiram migrar para o formato do TikTok, seja na criação de vídeo ou no consumo de vídeo. E aí, a partir desse momento, os investidores, as empresas começaram a injetar muito dinheiro no TikTok. E aí nós temos a matemática fechada, né? A conta perfeita ali. Uma plataforma chinesa que recebe informações atualizadas em massa da população norte-americana, recebendo valores exorbitantes de dinheiro, porque os investidores, as marcas injetando muito dinheiro na plataforma do TikTok. O TikTok começou a distribuir, isso acontece no Brasil, não sei se vocês já perceberam. O TikTok começou a distribuir milhares de prêmios, sabe aquelas rosinhas, aqueles presentinhos que você pode dar? Muitas vezes esses presentinhos eles se convertem em dinheiro. Obviamente, quando você dá uma rosinha, alguma coisa assim, é um valor muito pequenininho, que não faz um montante. Porém, tem pessoas que têm milhões de seguidores e na somatória ela consegue fazer uma boa receita. E aí o TikTok ele passa a distribuir também mais dinheiro para quem está gerando conteúdo, fechando assim a roda de crescimento da rede social. Já nesse momento o Facebook perde um espaço enorme, outras redes sociais como o X também perdem um espaço, que é do Elon Musk. Então, Mark Zuckerberg, Donald Trump, o Elon Musk, eles acabam jogando junto no mesmo mercado pensando na hegemonia americana, pensando nos Estados Unidos, pensando na nação deles. Se isso é errado ou certo, eu não sei dizer. Né? Tem várias visões, várias pessoas, muitas pessoas não gostam dessas pessoas, muitas pessoas admiram e gostam. Eu deixo isso para vocês aqui decidirem no canal qual é a opinião de vocês. E coloquem a opinião de vocês nos comentários. Isso é importante. Essa participação de vocês aqui no canal é fundamental. E aí nós chegamos no momento de hoje, que é onde o TikTok acaba de ser banido pelos Estados Unidos. E posso dizer uma coisa para vocês? Muitas pessoas estão falando que eles vão chegar em um acordo e vai voltar. Agora que de fato o banimento aconteceu, americano é muito interessante, que o americano ele confia até um certo ponto. Ele se posiciona de um jeito até um certo ponto. Mas depois que a coisa passou do estágio que ele estava aceitando, eu não acredito que o TikTok vá voltar mais aos Estados Unidos e eu acredito que o Facebook, dentro desse mês aqui, deve lançar uma rede social igualzinha ao TikTok, nas mesmas versões, inclusive totalmente separada
do Facebook em si, mas a Meta deve criar uma outra rede social que seja idêntica ao TikTok, mas que seja 100% sobre controle norte-americano, sobre o controle dos Estados Unidos. Eu acho que isso deve acontecer, sim. Eu acho que o TikTok não volta mais. Eles tiveram a chance de vender a empresa. Mas se eles não quiseram vender, na minha opinião, pensando um pouco mais profundamente agora nesse momento, se o TikTok não quis vender para investidor americano com fatura exorbitantes, como praticamente ali maior do que foi a compra do Twitter, do X, do Elon Musk na época. Se o TikTok não aceitou essa venda, talvez pode ser sim que existe alguma coisa por debaixo dos panos, algum tipo de função nos códigos, alguma captura de dados que o TikTok não gostaria que o governo americano descobrisse a partir do momento que ele tivesse um investidor. Pode ser que isso realmente tenha acontecido e por isso nenhum valor no mundo pagaria essa informação, né, que talvez o governo chinês poderia estar coletando aí dos usuários americanos, né? Então, na minha visão e na minha opinião, o TikTok não volta mais aos Estados Unidos. E para não deixar a população carente de um aplicativo que tem as mesmas funções, até porque essa necessidade foi revelada para quem utiliza smartphone, é um produto totalmente viável, outra empresa deve nascer e a única empresa que tem potencial tecnológico, que tem recurso financeiro e capacidade hoje de fazer um investimento rápido e começar essa rede social já grande, sem demora e funcionando muito bem, atendendo todas as pessoas dos Estados Unidos, essa rede social, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é a Meta com o Facebook. Porém, se colocarem o nome do Facebook nesse aplicativo, eu acredito que ele não vai ter tração, porque muitos americanos não abrem mais o Facebook, não faz parte mais da rotina do americano utilizar o Facebook, até para não confundir ideias, né? Para não confundir o brand e, de repente, informações trocadas, uma rede social nova pode aparecer. Então, se você é brasileiro, fica atento, porque pode ser que você pegue uma rede social igual o TikTok do zero, agora nos primeiros meses de 2025. Bom, acho que deu para compartilhar um pouquinho a visão de tudo que aconteceu e porque o banimento do TikTok ele se tornou realidade no dia de hoje. Deixe um gostei de vocês. Meu nome é Henrique Cardoso e você que está precisando comprar um smartphone novo para poder usar as redes sociais aí de uma maneira melhor, eu vou deixar o link na descrição de excelentes celulares com custo-benefício para vocês, tá bom? Acesse o link na descrição e garante ainda hoje aí um smartphone novo para você começar 2025 com o pé direito. A gente se vê no próximo conteúdo relevante aqui do canal. Tchau, tchau.